Querido Román y amigo Nan, ta é momento para a devoção de dia. Contento que bota de nos companhia. Nos hace uma palavra de oração. Amoroso Tata, Deus eterno, nos agradecemos, Senhor, de maneira que a estender a graça na nós. Danke para o amor que vai donar na nós. Danke, Senhor. O Tata Santo que vai resgatar nós, Senhor, fora de e pós profundo de morto, Tata Santo, de picar. O Senhor, danke, Senhor, para a água de vida que vai donar nós bebe, para meio de qual nos porta em vida, Senhor. Danke para Cristo, Senhor. Danke para a obra grande que ela faz a nosso favor. O Tata Santo para nos poder devolver amor na Cristo e, Senhor, no ódio. E Tata Santo, para meio de saque, nós também traz junto com o para ganhar alma na pachelo, nós agradecemos dentro do nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos essa folha de matutina titular Lobo recebi poder. Escrevi do de Ellen White. Ave 16 de junho. Tema é barrio, território grande de trabalho. Bible cas back e conta que coisa grande Deus a hasipabo. E ela vai e estava proclamada em inteiro estado que coisa grande Jesus a hasipe. Lucas capítulo 8 versículo 39. Na tua parte é território não está abre, chamando para o predicador vivo. De bom barrio e na é diferente outro barrio não te importa não que a abre, que te passe que não tem maneira para cumprir com tua demanda. Apesar de turcos, tem quantidade grande de gente que tem a luz de verdade. E se essa aqui não, assim turcos que te dão poder para dar luz na outro não, hope cos mais por word alcançar. Tur não pode predicar donando a palavra, pero tur gente por assim algo para Cristo de nam próprio lugar não, de nam próprio barrio não por assim bom obra memei de nam vizinha não. Não importa kiko ta nam posição. Se cada de nam consagrar na mente e coração na obra, não por bem com planan, mas que ta pa wado usar riba escala chiquito. Essa aqui lo assim útil para Senhor. De acordo com a chance oportuno para a palavra de Deus wado apresentar, a oportunidade não te queda aumentar. Essa aqui te exigir ou demandar nos ofrenda nan de tempo, de nos intelecto e placa, regalo nan chiquito e grande, segundo que Deus a prosperar nos, que é meta para abrir caminho para a verdade, den el lugar nan suku de etera, palanta e bandeira de justiça e para avançar e interesse nan de reino de Cristo. E angel nan celestial está guardando para unir na mesa com o trabalhador humano. Para se na roupa gente portende e queda impressionar do de Espírito Santo e convertir. Para largo tempo nós abinta espera e aguarda riba a venida do Senhor. Pero nós está sendo tudo o que está dando poder para apurar sua venida. Senhor não está tanda com sua promessa maneira algum tem essa aqui para dança. Mas tem paciência para cuboso. E não quer para ninguém gente vai perder, mas para turbin na arrependimento. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Mientras que o Senhor sempre está trabalhando, mientras que a gente inteira está involucrada em obra ribateira para a gente na Cristo e na arrependimento. Kiko é trabalhador humano está sendo para canal de luz, para não por cooperar com a agência não divino, não está apontando diariamente, Senhor, que eu quero para mim assim? Hecho no capítulo 9, versículo 6. Não está praticando a abnegação própria maneira Jesus assim? Não está profundamente comovido, com um coração drama de oração a Deus, e assim não pode ter sabedoria para trabalhar com a habilidade e no meio
para salvar alma não que está perecendo sem Cristo. Querido oyente, acorda, amanhã vou ter cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus que.